Olá, saudações a todos. E nesse estudo nós vamos conversar um pouco sobre os pontos de inflexão e os pontos de reflexão da escada epistêmica. Então é o seguinte, é uma forma de classificar todos aqueles pontos que existem na escada, né? Nós podemos ter alguns pontos que a gente vai chamar de inflexão, quando é, o ponto representa um momento, né, onde o próximo deslocamento que vai ocorrer dentro da escada, ele é positivo ou ele é negativo, né? No seguinte sentido, ele é uma evolução da abstinência, ele é uma evolução da vida da pessoa, ou ele é um momento em que a pessoa regride, um momento em que a pessoa deixa de progredir na vida, um momento de estagnação ou qualquer coisa parecida, certo? Então nós podemos ter esses pontos de inflexão num sentido positivo e num sentido negativo, certo? Bom, além dos pontos de inflexão, nós também podemos ter, né, pontos de reflexão, certo? Esses pontos de reflexão, eles podem ser exógenos ou endógenos. Na verdade, não seria no plural, seria no singular, exógeno ou endógeno, porque na verdade é um ponto de cada. Mas nós vamos ver isso agora com mais atenção. Então, imagine o seguinte: lá dentro da escada abstêmia, a gente pode dizer que existem determinados pontos de inflexão negativos, como seria o caso do ponto A, por exemplo, que é o início da adicção, né? É um ponto negativo, é um ponto ruim, né? Ou o próprio processo de recaída, quando é o retorno da pessoa que estava na abstinência para drogadição, nem sempre para adicção direto, né? Mas para drogadição. Então, esse retorno é uma inflexão negativa. O ponto A também é uma inflexão negativa, tá? Mas olhe, vamos ver na escada como é que fica a representação para ser mais didático. Então, olha só, nós temos aqui o ponto A. Por que ele é um ponto de inflexão? Porque a vida da pessoa começa a estragar muito, né? É o início da adicção. É quando a pessoa deixou de ser usuária abusiva e começa a sua adicção, tá? Então é um momento negativo na vida da pessoa, é um ponto de inflexão da escada, né? Negativo. Nós temos aqui vários outros pontos negativos, né? Na mudança de mero usuário para usuário abusivo também é algo negativo. Na mudança de usuário abusivo para adicto é algo negativo. E no próprio processo de recaída, que quando você está lá na abstinência e você volta para drogadição, às vezes já volta direto aqui para adicção. Então, nesses casos, você também tem um ponto de inflexão negativo, tá? Os pontos de inflexão positivos. Quais seriam? Veja, o ponto F, que é o fim da relação da pessoa com drogas ou álcool, é um ponto de inflexão positivo, porque a partir daí a tendência da vida dessa pessoa é melhorar, a tendência das coisas começarem a acontecer de uma forma muito melhor na vida dela, né? Vai demorar ainda para gerar efeitos, vai demorar para os frutos chegarem, mas é um ponto de inflexão muito importante. Eu acho que é o ponto de inflexão um dos mais importantes que existem, né? Nós temos aqui um ponto do R mais 2 ou 3, quando a pessoa atinge 2 ou 3 anos de abstinência, é um ponto muito importante, que a gente sabe que essas pessoas tendem a ficar muitos anos em abstinência, né? Tem um vídeo específico sobre esses pontos, cada ponto tem um vídeo específico, e eu recomendo que assistam, tá? E lá a gente fala do ponto R mais 2 ou 3. Mas aqui, nesse vídeo, é só para mostrar que esse ponto R mais 2 mais 3, ele representa um ponto de inflexão positivo, já que a vida da pessoa ela tende a melhorar muito, tá? Nós temos também, por exemplo, o ponto Z, eu entendo também como um ponto de inflexão positivo, né? Porque no ponto Z, a partir dele, a pessoa faz um 13º passo da epistemologia, né?
faz aquele critério cronológico aplicado ao 12º passo, né? Ou seja, a pessoa é um passo cosmoético. A pessoa após o ponto Z, ela está há mais tempo em abstinência do que ela esteve na drogadição. Então, após o ponto Z, essa pessoa semeia muito mais. Esse ponto Z representa que essa pessoa está semeando muito mais ideias, formas de pensar, sentir e agir da abstinência do que estava antes semeando ideias, formas de pensar, sentir e agir da drogadição, tá? Então é uma mudança de sistema ideológico muito muito profunda e ficar mais tempo em abstinência do que esteve antes na drogadição representa realmente uma mudança ideológica muito 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 marcante, tá? Então esses são pontos de inflexão positivos, né? E nós temos os pontos de inflexão negativos. Existem outros e cada um pode estudar da sua maneira e entender cada ponto como quiser. Além deles, nós temos os pontos de reflexão, tá? Bom, o ponto E é um excelente momento, é um ponto de reflexão muito, muito interessante. Tem um vídeo específico sobre o ponto E, que é o momento da intervenção, né? Ocorre uma exposição interventiva, ou da parte do usuário, né? Do adicto, expõe o problema para a família, ou a família expõe o problema para o adicto, né? Então, existem várias formas, mas eu recomendo que assistam o vídeo do ponto E, mas independente disso, esse é um ponto de reflexão, um momento de reflexão dentro dessa escada, certo? Aqui é um momento de reflexão, mas normalmente é feito de fora para dentro, não é a pessoa, o adicto que vai pensar. Normalmente não é assim, certo? O que ocorre é a família que vai expor a ele o problema. Então é um ponto de reflexão. E em relação ao abstêmio, ele é um ponto de reflexão exógeno. Ele vem de fora da pessoa e não faz parte da pessoa, tá? Via de regra, tem uma exceção, que é quando a pessoa, o próprio adicto, expõe o seu problema e a família não sabia que ele era adicto. Então ele vai até a família e pede ajuda. Então ele faz uma autoexposição interventiva. Ele faz um pedido de ajuda para essa família e a família sequer sabia que ele tinha um problema na adicção. Então aí nós poderíamos entender que o ponto E seria um ponto de reflexão endógeno e exógeno, que vai expor para a família também, né? Então ele seria um ponto de reflexão misto, tá? Nesse caso. Mas independente disso, o ponto E, via de regra, na grande maioria dos casos, ele é um ponto de reflexão exógeno, né? Vem de fora para dentro. Eu vou citar um exemplo para ficar bem fácil. É muito comum que estudantes, quando consigam passar no vestibular, eles acabem indo estudar em cidades no interior, longe de suas famílias. Então, nesse caso, o estudante começa uma vida sem um contato contínuo com a sua família. Então, às vezes, se desenvolve, surge ali a adicção, e a família não fica sabendo disso. Aí, um belo dia, esse estudante vai até a sua família e diz para ela: oh, não aguento mais, estou com um problema, estou vivendo uma vida que não se tornou inviável, eu tenho adicção. Então, nesse caso, você percebe que esse ponto o ponto E, a exposição interventiva, é feita pela própria pessoa. Então, é uma autoexposição interventiva. Ele faz a exposição interventiva, ele apresenta o problema para a família, né? Então, nesses casos, a exposição interventiva ela é do próprio adicto para a família, né? Mas são casos mais raros, tá? Eles ocorrem muito, mas são muito mais raros em relação aos casos onde é família que toma atitude, né? Tá? Bom, além do ponto E, que seria um ponto de reflexão exógeno, nós temos, por exemplo, o ponto X. O ponto X representa o momento em que o abstêmio ele se reconhece como sendo um ser abstêmio, certo? A gente diz que é o homo abstêmio voluntaris, né? Lá no vídeo do ponto X eu explico o que é isso. Mas nesse momento em que a pessoa
entende que vai ser abstêmia, é um insight específico, um insight de segundo grau, ocorre mais ou menos entre o quarto e o sexto ou sétimo ano de abstinência. A pessoa um dia ela percebe que vai ficar nessa condição o resto da sua vida. Não tem nada a ver com cura, pelo contrário, ela percebe que ela precisa ficar na condição de abstêmia o resto de sua vida, né? A pessoa percebe que ela precisa se afastar do uso de drogas ou álcool, né? E das drogas correlatas àquela que inviabilizou a sua vida. Então, nesse momento, nesse insight de segundo grau, ocorre uma reflexão, a pessoa percebe, né? Normalmente ele vem em forma de insight. E aí, quando ela percebe que vai ficar nessa condição o resto da sua vida, isso é uma reflexão, é um ponto de reflexão. Só que é dela, só dela, ocorre com ela, é uma coisa muito pessoal. Então, é um ponto de reflexão endógeno, tá? Bom, então era isso que eu queria falar sobre os pontos de inflexão e os pontos de reflexão. Então, temos os pontos de inflexão positivos e negativos e os pontos de reflexão exógeno ou endógeno, tá? Bom, eu recomendo que assistam cada um dos vídeos sobre os pontos. Né? Nos vídeos sobre os pontos eu explico com detalhes cada um desses pontos e aí fica mais fácil de entender ainda o tema. Não é difícil, não é complexo, é fácil de entender, tá? Só precisa um pouco de boa vontade mesmo de ler ou de assistir o vídeo e você consegue entender. Fica bem lógico, bem fácil, eu acho, para todo mundo compreender isso aí. Tá legal? Muito obrigado por terem assistido o vídeo. O material está disponível para todos. Não consigo fechar.